Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de Teologia. E nós estamos ministrando aulas aí para o IBADEP, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Ensino e Pesquisa. E essas aulas fazem parte do núcleo da cidade de Piabiru, campo eclesiástico aqui no estado do Paraná. Nós temos como pastor-presidente o pastor Elias Anunciação dos Santos, e temos como diretor de Educação Cristã o pastor Wagner Conceição. E eu estou ministrando aqui a disciplina Hermenêutica Avançada. Essa é a disciplina que nós estamos ministrando. Já fizemos algumas aulas, está aí no canal, e nós estamos no capítulo 2. Estamos fazendo aí, se eu não me engano, vai dar 5 vídeos no capítulo 2. Vídeos curtos, fáceis de você acompanhar. Então você que tem um livro, que faz parte já do curso, você pode acompanhar fazendo a leitura, né? Você já fez a leitura e eu vou dar aqui uma explicativa do livro. E você que está só assistindo o vídeo, pode facilmente acompanhar aí o conteúdo. Então nós vamos falar sobre a história da hermenêutica na história da igreja. Então nós vemos aqui a exegese patrística, ou seja, o período dos pais da igreja, que vai do ano 100 ao ano 600 depois de Cristo. A despeito da prática dos apóstolos, uma escola de interpretação alegórica dominou a igreja nos séculos que se sucederam. Então, nos outros vídeos, você viu que tanto Jesus como os discípulos, os escritores do Novo Testamento, eles não usaram uma exegese alegórica, mas eles interpretaram o texto de forma literal. Eles viam Abraão como um personagem histórico, Noé como um personagem histórico, mas os pais da igreja adotaram uma forma mais alegórica, trazendo aí muita simbologia, muitos símbolos, né? E não vendo o Antigo Testamento de forma tão literal. Então esse é um resumo desse período. Então vamos ver um pouquinho desse período. Nós temos aí o Clemente de Alexandria, do ano 150 ao ano 215. Então ele viveu 65 anos. Ele era um exegeta patrístico de nomeada. Clemente acreditava que as escrituras ocultavam seu verdadeiro significado, a fim de que fossem inquiridores. E também, por que não, é bom que todos a entendam. Esse era o pensamento dele, né? Ele desenvolveu a teoria de que 5 sentidos estão ligados à escritura: o histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico. É como se houvesse aí níveis de conhecimento. Assim também eram os judeus, também eles faziam um pouco essa interpretação, né, algumas linhas judaicas aí, né, acreditando que há níveis de revelações, né. O Orígenes, o Orígenes, que viveu mais ou menos no ano 185 até o ano 254, foi o notável sucessor de Clemente. Ele cria ser a escritura uma vasta alegoria na qual cada detalhe é simbólico, e dava grande importância a 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Falamos a sabedoria de Deus em mistérios. Então ele tinha esse pensamento, essa ideia. Orígenes acreditava que, assim como o homem se constitui de 3 partes, corpo, alma e espírito, então da mesma maneira a escritura também tinha essa repartição. O corpo era o sentido literal, a alma o sentido moral, e o espírito era o sentido alegórico e místico. Aí você vai dizer assim, mas eles estavam errados? Não, nós não estamos discutindo se eles estavam errados, né? A gente está analisando a história da hermenêutica e da exegese, né? E aprendemos com isso. Com isso nós aprendemos. Com isso nós adquirimos conhecimento. Agostinho, ele viveu no ano 354 até o ano 430. Em termos de originalidade de gênio, Agostinho foi, de longe, o maior homem de sua época. Em seu livro sobre a doutrina cristã, ele estabeleceu diversas regras para a exposição da escritura, algumas das quais estão em uso até hoje. Entre as regras, encontramos as seguintes, conforme resumo de Ham. Então, aqui nós temos um resumo, não vamos ler tudo, né? Mas ele acreditava que devia ter fé autêntica para ler a Bíblia, que deve-se ter em alta
conta o significado literal histórico da Escritura, então ele já foi diferente dos outros. A Escritura tem mais que um significado e, portanto, o método alegórico é adequado. Então ele também admitia que em algumas partes poderia usar o modo alegórico. Há significados nos números bíblicos, ele acreditava nisso, que é a gematria judaica. O Antigo Testamento é documento cristão, porque Cristo está retratado nele, do princípio ao fim. O intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo. Então ele acreditava que devia ver aí o credo ortodoxo, o que os pais da igreja ensinavam, né? A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. O expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva. Então ele acreditava que o entendimento era progressivo, você não ia entender de forma súbita. Na página 113, nós temos a escola de Antioquia da Síria. É uma escola que desenvolveu ali também um pensamento hermenêutico. Um grupo de eruditos de Antioquia da Síria tentou evitar o letrismo dos judeus e o alegorismo dos alexandrinos. Então eles tentaram fugir aí desses dois extremos. Eles, especialmente um de seu grupo, o Teodoro de Mopsuestia, defendia com o seu maior zelo o princípio da interpretação histórico-gramatical, isto é, que um texto deve ser interpretado segundo as regras da gramática e os fatos da história. Então evitava a exegese dogmática, asseverando que uma interpretação deve ser justificada por um estudo de seu contexto gramático e histórico. Então nós vemos aí que ele tinha esse pensamento aí, que vai ser um pensamento bem próximo à teologia evangélica moderna. Página 114 vai falar sobre isso aqui no primeiro parágrafo, né? Então a teologia evangélica moderna hoje ela é bem próxima a esse pensamento que foi desenvolvido ali por Antioquia da Síria. Aí nós temos depois a exegese medieval, que vai do ano 600 ao ano 1500, no período ali da Idade Média. Então como que era a hermenêutica daquela época, a interpretação, a maioria, como que eles pensavam? Claro que não era regra, não eram todos, mas a grande maioria. Qual que era o pensamento? Pouca erudição teve origem na Idade Média. Então era a Idade das Trevas, Não se desenvolveu muito na ciência, nem na tecnologia e também nem na teologia. O sentido quádruplo da Escritura, engendrado por Agostinho, era a norma para a interpretação bíblica. Então eles tinham assim uma linha agustiana de interpretação. Qual que eram essas quatro? A letra mostra-nos o que Deus e nossos pais fizeram. A alegoria mostra-nos onde está oculta a nossa fé. A moral dá-nos as regras da vida diária. E a analogia mostra-nos onde terminamos nossa luta. Então podemos usar a cidade de Jerusalém como exemplo desta ideia. Então, vamos pensar. Literalmente, Jerusalém refere-se à própria cidade histórica. Então é literal. Alegoricamente, refere-se à Igreja de Cristo. Moralmente, indica a alma humana. E anagogicamente, ou escatologicamente, aponta para Jerusalém celestial. Era mais ou menos isso daí. Página 115, primeiro parágrafo, é muito interessante isso daqui. No decorrer do último período medieval, cabalistas da Europa e da Palestina continuaram na tradição do primeiro misticismo judaico. Levaram a prática do letrismo ao ridículo. Acreditavam que cada letra e até mesmo cada possível transposição ou substituição de letras tinha significação sobrenatural. Então esse é um pensamento cabalístico, a Cabala acredita nisso, a gente no canal fala muito sobre isso, nós temos aí conteúdo sobre Cabala, sobre judaísmo. Então é uma maneira como a Cabala ela acredita mesmo nesse letrismo e o valor de cada letra hebraica. Então, se você quiser se aprofundar, assiste aí os vídeos do canal e você vai se aprofundar nesse assunto aí, tá bom? Lembrando que nós não estamos defendendo, A gente está só expondo esse conteúdo judaico.
Nós vemos agora na página 116, exegese da reforma. Então você vai ler o livro e depois, né, com o vídeo aqui, você poderá entender um pouquinho melhor. Então, nos séculos 16, 14 e 15, melhor dizendo, predominava profunda ignorância concernente ao conteúdo da Escritura. Alguns doutores de teologia nunca haviam lido a Bíblia toda. Olha bem. Então, qual que era a ferramenta teológica deles? Não era a Bíblia. Eram livros, era a tradição ortodoxa, né, ou tradição da igreja, mas não a Bíblia em si. O sentido quádruplo da Escritura foi aos poucos deixado de lado e substituído pelo princípio de que a Escritura tem apenas um único sentido. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora o que Lutero ele trouxe dentro da Reforma e depois o que Calvino trouxe. Esses são os dois principais personagens aí da Reforma e são os dois que vão ser estudados aqui nesse livro. Então Lutero acreditava que a fé e a iluminação do Espírito eram requisitos indispensáveis ao intérprete da Bíblia. Então, ele acreditava que a pessoa tinha que ter o Espírito Santo. Lutero sustentava também que a igreja não devia determinar o que as Escrituras ensinam. Pelo contrário, as Escrituras é que deveriam determinar o que a igreja ensina. Então, olha a mudança de perspectiva, né? Então, é a Escritura que determina o que a igreja ensina. Rejeitou o método alegórico de interpretação da Escritura, chamando-o de sujeira, escória e um monte de trapos obsoletos. Então Lutero ele foi bem incisivo, né? Ele rejeitou o método alegórico. De acordo com Lutero, uma interpretação adequada da Escritura deve proceder de uma compreensão literal do texto. O intérprete deve considerar em sua exegese as condições históricas, gramática e o contexto. Ele acreditava também que a Bíblia é um livro claro, não tem dificuldade. Contrariamente ao dogma católico romano, e que as Escrituras são tão obscuras que somente a igreja deve revelar o seu verdadeiro significado. Então Lutero ele vai trazer essa ideia de que a Bíblia ela foi escrita na língua do povo, deve ser lida na língua do povo, e que as pessoas podem entendê-las de forma gramatical, literal e de forma simples. Página 117, segundo parágrafo. Um dos grandes princípios hermenêuticos de Lutero dizia que se deve fazer cuidadosa distinção entre a lei e o evangelho. Para Lutero, a lei refere-se a Deus em sua ira, em juízo, seu ódio ao pecado. O evangelho refere-se a Deus em sua graça, amor e salvação. Então são lentes, né, pelas quais Lutero ele interpretava a Bíblia. Vamos dar uma olhadinha no Calvino agora, página 117. O maior exegeta da Reforma foi provavelmente Calvino, que concordava em geral com os princípios articulados por Lutero. Então concordava, né, na maioria das vezes. Ele também acreditava que a iluminação espiritual é necessária e considerava a interpretação alegórica como artimanha de Satanás para obscurecer o sentido da Escritura. Página 118, segundo parágrafo. Calvino provavelmente superou Lutero em harmonizar suas práticas exegéticas com sua teoria. Ele não partilhava, uma diferença de Calvino, ele não partilhava da opinião de Lutero de que a igreja, de que Cristo deve ser encontrado em toda parte da Escritura. Então, ele não acreditava, não tinha esse pensamento, né? E depois da Reforma? Então vamos dar uma olhadinha agora na exegese pós-Reforma. Vamos ver aqui sobre o confessionalismo. Então agora nós vamos falar agora sobre a exegese de pós-Reforma, né? Depois da Reforma, que abrange 1550 a 1800. Confessionalismo. Então no Concílio de Trento reuniu-se em várias ocasiões, né, de 1545 a 1563, e elaborou uma lista de decretos expondo os dogmas da Igreja Católica Romana e criticando o protestantismo. Então o confessionalismo ele fala sobre essa exegese católica pós-reforma.
E os métodos hermenêuticos durante esse período, a miúde, eram diferentes, porque a exegese se tornou uma criada da dogmática. Então, o que acontece? Eles fizeram uma adaptação, né, naquele repertório hermenêutico, e eles colocaram agora como diz aqui, eu achei bem interessante aqui, né? Colocaram então a exegese como criada da dogmática. O que é a dogmática? São as tradições, né, da igreja, os dogmas da igreja. Então a exegese se tornou o quê? Uma criada. Então eles costumatizaram, né, a teologia, a interpretação aos critérios da dogmática da igreja. Pietismo, página 119. Pietismo surgiu como reação à exegese dogmática e muitas vezes amargam do período confessional. Philip Jacob Spinner, 1635-1705, é considerado o líder do reavivamento pietista. Num folheto intitulado Anseios Piedosos, ele pediu o fim da controvérsia inútil, o retorno ao interesse cristão mútuo e às obras, melhor conhecimento da Bíblia por parte dos cristãos e melhor preparo espiritual para os ministros. Tipificou, nós vemos aqui também na continuação, o pietismo fez significativas contribuições para o estudo das Escrituras, mas não ficou imune às críticas. Nos seus mais sublimes momentos, os pietistas uniram um profundo desejo de entender a palavra de Deus e apropriar-se dela para suas vidas, com uma excelente apreciação da interpretação histórico-gramatical. É o seguinte, né? Aqui no vídeo não vai dar para a gente falar tudo sobre o pietismo, sobre o confessionalismo. Por quê? Porque é uma visão panorâmica da história da exegese. Então você deve fazer suas pesquisas, você deve, né, comprar livros sobre esse assunto, né, para que você venha então se aprofundar dentro da história da exegese. Nós temos o racionalismo, que também é uma vertente que se desenvolveu nessa época. O racionalismo ele veio junto com o iluminismo, junto com toda aquela questão teve a Revolução Industrial, tudo isso daí veio junto, todo esse pacote, né? Então o racionalismo, posição filosófica que aceita a razão como única autoridade que determina as opções ou curso de ação de alguém, surgiu como importante modo de pensar durante esse período, e cedo devia causar profundo efeito sobre a teologia e a hermenêutica. Lutero estabeleceu distinção entre o uso magisterial e o ministerial da razão. Então lá Lutero, ele combateu o racionalismo. Ele combateu. E por uso ministerial da razão, ele se referia ao emprego da razão humana para ajudar-nos a compreender e a obedecer mais plenamente a palavra de Deus. Por uso magisterial da razão, ele se referia ao emprego da razão humana como juiz sobre a palavra de Deus. Lutero afirmava claramente a primeira e rejeitava a segunda. Então quer dizer que a mente humana, a razão humana, não está acima da palavra de Deus. É claro que a mente humana ela vai ajudar na interpretação. Nós já estudamos nesse livro mesmo aqui sobre a diferença entre significado e significância. A significância é aquilo que o leitor dá ao texto, né? Então, e durante esse período surgiu também a ideia do empirismo, aqui no livro. O que é o empirismo? O empirismo ele diz que nada é válido, é real, se não pode ser provado pela experiência, pelos sentidos, os olhos, o ouvido, né, a boca, mas isso vai contra, nós cremos que vai contra a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz o quê? Diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nem tudo é empírico, nem tudo a gente experimenta pelos sentidos. Dando continuidade, nós vamos agora do período de 1800 até o presente. Nós vamos falar aqui sobre alguns termos que circulam hoje. Nós temos o liberalismo teológico, e o racionalismo filosófico lançou a base do liberalismo teológico.
Então, o que o liberalismo ele vai trazer? Então, a partir do século IV, a razão determinava, né, que partes da revelação, se houvesse alguma, devia ser aceita como verdadeiras, onde nos séculos anteriores a autoria divina da Escritura fora acentuada, agora o foco era sua autoria humana. Então, o liberalismo ele vem trazer o criticismo, né, da Bíblia, né, e não acredita que toda a Bíblia é inspirada. Alguns liberais eles vão dizer o seguinte, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela pode conter a palavra de Deus. Existem alguns textos mais inspirados que outros, né? Então é bem complicado. E alguns autores dizem que várias partes das Escrituras possuem diversos graus de inspiração, ó. E podia ser que os graus inferiores, como detalhes históricos, contivessem erros. Então eles não acreditam aí na inerrância da palavra de Deus. Também se aplicou à Bíblia um naturalismo consumado. Os naturalistas alegavam que tudo o que não estivesse conforme a mentalidade instruída devia ser rejeitado. Página 121 ainda, último parágrafo. Sofrendo a influência do pensamento de Darwin e Hegel, a Bíblia chegou a ser vista como um registro de desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel. Então, olha o absurdo aí. Nós temos também a neo-ortodoxia, página 122. A neo-ortodoxia é um fenômeno do século XX. Ocupa alguns aspectos uma posição intermediária entre os pontos de vista liberal e ortodoxo. Rompe com a opinião liberal de que a Escritura é tão só produto do aprofundamento da consciência religiosa do homem, mas detém-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação. Então é um meio termo. Está em um meio termo entre o literalismo, né, de Lutero e o liberalismo moderno. A revelação não é considerada como algo ocorrido num ponto histórico, o qual agora nos é transmitido nos textos bíblicos, mas uma experiência presente que deve fazer-se acompanhar de uma reação existencial pessoal. Nós vemos aqui também uma outra ideia que percorre hoje, que é a nova hermenêutica. A nova hermenêutica, aqui entre aspas, tem sido, antes de tudo, uma criação europeia a partir da Segunda Guerra Mundial. Emergiu basicamente na obra de Bultmann e foi levada adiante por Ernest Fuchs e Gerhard Eberlin. Muito do que foi dito com vista à neo-ortodoxia aplica-se também à esta categoria de interpretação. Baseando-se na obra do filósofo Martin Heidegger, e Fuchs e Eberlin afirmaram que Bultmann não foi longe o suficiente. A linguagem, diziam eles, não é realidade, mas apenas uma interpretação pessoal da realidade. O uso que fazemos da linguagem pois, uma hermenêutica, uma interpretação. A hermenêutica, para ele, já não é uma ciência que formula princípios pelos quais os textos podem ser compreendidos. É, antes, uma investigação da função hermenêutica, da fala como tal. Eu vou tentar explicar aqui. Então, o que eles entendiam? Que o texto bíblico ele já era uma hermenêutica da revelação. Já não trazia a revelação em si. Então, não podia representar a palavra de Deus. Então, essa é a ideia dessa nova hermenêutica. Tá? Não, vamos tentar não fazer críticas, né? Porque a gente só está expondo o conteúdo, mas não é a nossa linha de pensamento. A hermenêutica no cristianismo ortodoxo. Durante os últimos 200 anos, continuou a haver intérpretes que criam que a Escritura representava a revelação que Deus fazia de si próprio, de suas palavras e de suas ações à humanidade. A tarefa do intérprete, no entender deste grupo, tem sido procurar compreender mais plenamente o significado intencional do primeiro autor. Então, essa hermenêutica no cristianismo ortodoxo, que tem trazido assim vamos dizer assim, a teologia hoje vigente, né? E antes de encerrar, eu queria perguntar para você. Você conhece
o credo religioso da sua igreja, independente da igreja que você é. Você conhece aquilo que a sua igreja ensina, né, sobre Deus, sobre Trindade, né, se crê na Trindade ou não, sobre os principais pontos teológicos. Isso é importante a gente refletir e ter isso em mente, né? Mas isso daí. Nós vamos concluir aqui esse segundo capítulo, esse é o último vídeo. Fizemos 5 vídeos, né, bem puxado mesmo. Tentamos resumir ao máximo. Mas você que é aluno, leia o livro, né? Aplique-se para que você possa entender e aprender. Procure o seu professor, seu monitor, seu diretor. Ele vai estar te ajudando aí a tirar dúvidas, a esclarecer. O seu pastor aí na sua cidade, ele vai estar dando aí um auxílio pedagógico dentro do que foi ensinado, tá bom? Que o Eterno continue lhe abençoando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí um comentário o que você achou da aula. Que o Eterno continue lhe abençoando.